E aí, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, mexe com todo mundo, a força. Mas, talvez não do jeito que se costuma pensar, sabe? A gente vai descobrir que o verdadeiro poder não tá na imposição, mas numa harmonia interna que é, no mínimo, surpreendente. Então, vamos começar com a pergunta que, no fundo, é a mais importante de todas, né? O que significa de verdade ser forte? A resposta que a gente vai tentar construir aqui pode, quem sabe, até desafiar algumas daquelas crenças mais antigas sobre poder e sobre controle. E esse slide aqui já mostra a virada de chave. De um lado, à esquerda, está a visão mais comum de força, né? Imposição, controle, aquela coisa da luta. Aí, à direita, a gente tem a visão que vamos explorar. Integração, acolhimento, diálogo e, o mais crucial de tudo, consciência. É basicamente a diferença entre viver uma guerra interna e ter uma conversa honesta consigo mesmo. Olha, chega uma hora na vida que aquela força de vontade para controlar o mundo aqui fora já não basta. A verdadeira maturidade que o arquétipo da força representa é sobre aprender a se relacionar com o nosso mundo interior, que é super complexo. É sobre se relacionar com os nossos próprios instintos. E aqui está o ponto central. A força, nesse sentido, é uma potência que vem de dentro, e o objetivo dela é integrar, não dominar. É a habilidade de conseguir olhar para os próprios impulsos com consciência, sabe? Sem ter que entrar numa briga com eles. Para a gente entender isso melhor, vamos usar uma metáfora que é o coração desse arquétipo, o encontro entre a nossa consciência e o nosso leão interior. E o que seria esse leão, afinal? Bom, ele é a nossa energia mais pura, mais crua. Pensa nele como a nossa força vital, o nosso desejo, a nossa potência bruta, tudo junto. É aquela parte instintiva, às vezes até meio caótica, da natureza humana que todo mundo carrega dentro de si. E essa imagem ilustra a essência da força de um jeito brilhante. A consciência não está ali para lutar com o leão, não tenta ganhar dele na marra. Pelo contrário, ela se aproxima com qualidades bem diferentes: presença, calma e confiança. É um diálogo, entende? Não uma batalha. Mas e quando esse diálogo falha? Aí a gente entra no território da sombra, onde essa guerra interna costuma se manifestar de duas formas principais. Ou a gente reprime, ou a gente explode. De um lado tem a repressão, um controle mas tão rígido que a pessoa acaba se tornando fria, tensa, com medo da própria intensidade. Do outro lado, a explosão, a perda total de controle, quando a emoção simplesmente assume o comando e a ação, quase sempre, acaba em arrependimento. São dois lados da mesma moeda, e no fim das contas, os dois levam ao sofrimento. Agora, o que é muito interessante nesse slide é a síntese. Olha só, no primeiro passo, se a gente reprime o instinto, ele não some, ele volta como sintoma. No segundo, se a gente descarrega essa energia sem consciência nenhuma, isso gera destruição. Mas existe uma terceira via, o terceiro passo, e é aqui que está o poder da força. A integração é ela que gera a verdadeira potência. Certo. Então, se reprimir e explodir não funcionam, qual é a alternativa? É justamente o caminho da integração. Vamos tentar entender como essa terceira via consegue transformar o conflito interno em poder pessoal de verdade. E como isso funciona na prática, no dia a dia? Bom, o primeiro passo é reconhecer e escutar o instinto, sabe, com presença, sem ficar julgando. Depois vem o grande desafio: acolher aquela intensidade toda sem medo e sustentar esse conflito interno, sem sair correndo. É a partir daí que a energia pode finalmente se transformar, guiada por uma qualidade que é rara e muito poderosa: a gentileza firme. E essa frase, nossa, ela resume tudo de uma forma perfeita. O objetivo não é derrotar a nossa natureza instintiva. O objetivo é aprender a conviver com ela, de forma consciente, de forma harmoniosa. Tá, mas qual é o resultado de todo esse processo de integração? O que surge disso tudo? O que emerge é um tipo de poder muito, muito diferente, um poder silencioso. Vamos dar uma olhada nas qualidades desse estado. A primeira qualidade é uma calma estabilidade. E não é um controle rígido, não. É uma tranquilidade que vem de dentro. As emoções são vistas, são acolhidas, e isso cria uma coerência genuína entre o que se sente e o que se faz. A segunda é a coragem emocional. É a capacidade de conseguir ficar presente diante da dor, do desconforto, da vulnerabilidade. Sem fugir, sem se fechar, sem endurecer. A pessoa simplesmente não foge de si mesma. A terceira qualidade é fascinante. A agressividade se transforma.
Aquela energia que antes poderia destruir, agora se torna uma força protetora. Ela é usada para estabelecer limites claros, para se afirmar no mundo com firmeza, mas sem violência. A quarta qualidade é uma reconciliação com o corpo. Ele deixa de ser visto como um campo de batalha, um lugar de conflito, para se tornar um verdadeiro aliado. A escuta do corpo vira a chave, permitindo que a energia vital flua de um jeito equilibrado, sem aqueles picos de repressão e explosão. E por fim, tudo isso culmina no que a gente pode chamar de poder silencioso. É uma autoridade natural que não precisa ser provada para ninguém. É a segurança interna de quem não fica buscando validação externa, porque já encontrou o próprio centro. A força de verdade não faz barulho. Ela simplesmente é. Para a gente fechar, a força propõe uma mudança radical de perspectiva. A questão deixa de ser sobre lutar e vencer. E se torna uma pergunta muito mais profunda, muito mais relevante para a vida. Como é possível viver com toda a intensidade, com toda a paixão, sem se violentar no processo? Encontrar a resposta para isso, essa é a verdadeira sabedoria que a força nos oferece.